Nesta ronda policial, casal fica amarrado e vive clima de terror durante assalto em residência. A casa foi totalmente revirada e casal ficou amarrado durante a ação dos marginais que queriam dinheiro e joias. Não há pistas sobre os bandidos. Acionada via CAD para atendimento de ocorrência de roubo em residência, militares estiveram no local dos fatos, Rua Manuel Gouveia, na Vila Cardim, em Matão, no começo dessa semana, ouvindo o relato de uma das duas vítimas. O homem de 57, ao lado de sua esposa de 51 anos, informou que, indo ao portão de sua residência para atender a um chamado, foi surpreendido pelo indivíduo que estava com um capuz, sendo ainda surpreendido por outros dois criminosos. Todos estavam encapuzados, sendo um baixo e outro um pouco mais alto, armado com um revólver. Os meliantes cercaram a vítima e imediatamente fizeram o dono da propriedade entrar, rendendo em seguida a esposa, para, na sequência, amarrar o casal com uma corda na sala do imóvel. Os bandidos roubaram o veículo de propriedade da família, um Hyundai Tucson, cor preta, ano 2011, placas FFO 1047, R$ 2.000 em espécie e ainda uma TV de 42 polegadas Samsung e dois celulares. Eles reviraram toda a casa, fugindo em seguida, tomando rumo ignorado. Alguns vizinhos perceberam a movimentação estranha na residência e socorreram as vítimas. Uma vez desamarrados, eles chamaram a polícia. Agora os trabalhos de averiguação serão feitos pela Polícia Civil. Morte da travesti Bruna Torres em Araraquara dá 28 anos de cadeia para um dos assassinos. Sessão do júri terminou por volta das 22 horas desta terça-feira. Pena maior ficou para Jonatas, 28 anos, por conta do homicídio, ocultação do cadáver e outros agravantes. Um dos criminosos segue foragido, mas foi condenado a 18 anos. Foram julgados nesta terça-feira no Fórum Criminal de Araraquara os assassinos da travesti Bruna Torres. O julgamento durou cerca de 12 horas, começando às 10 da manhã, como de fato estava previsto. Bruna teve seu corpo encontrado com os pés e mãos amarrados em setembro de 2019, nas margens da rodovia SP-215 em São Carlos. Porém, o crime aconteceu em uma pensão na Rua Guarani, Vila Furlan, em Araraquara, onde eram alugados quartos para a prática da prostituição. Os acusados, Caio Augusto Rodrigues Oliezer, Jonatas Batista Oliveira e Tiago Augusto Chiarelli, acabaram sendo condenados pelos jurados, sendo as penas anunciadas às 22 horas. Como o corpo foi encontrado em São Carlos, as investigações tiveram a brilhante participação do delegado Gilberto de Aquino, da DIG. Ele disse na época que o lugar pertencia a uma cafetina que alugava o espaço para que as pessoas fizessem sexo. Ele também, na época, comentou que o lugar foi instantaneamente fechado logo após o que ocorreu, ou seja, a morte da Bruna. A informação foi dada por policiais no cumprimento dos mandatos, encontrando o espaço desocupado. Consta no inquérito que na madrugada do crime houve uma discussão entre os envolvidos, a travesti e os assassinos. Os gritos foram ouvidos pelos vizinhos, além do arrastar dos móveis, provavelmente ocorrido durante a briga. Eles também relataram que ouviram na madrugada o barulho do carro dos suspeitos, com o corpo dentro. Hora mais tarde, Bruna foi encontrada às margens da rodovia. Tiago Augusto Chiarelli, de 30 anos, conhecido como Tami, se apresentava como dono da pensão e Caio Augusto Rodrigues Oliezer, de 25 anos, era o seu namorado. A briga acontecera por conta da dívida que Bruna teria com a dona da pensão, no valor de R$ 800, que alugaram um lugar e a travesti não teria efetuado o pagamento combinado. Jonatas, um dos envolvidos, comentou que fora convidado pelo casal para dar um susto em Bruna, não imaginando que o caso terminaria em morte. No entanto, chegou e ia até São Carlos para desovar o corpo, cujo sepultamento aconteceu em Manaus, sua terra natal. Caio, nesta terça-feira, foi absolvido do homicídio, mas, como ajudou no transporte e na desova do cadáver, teve uma pena de 2 anos e 6 meses pelo crime de ocultação. Jonatas, acusado pela morte e ocultação, além de outros agravantes, terá de cumprir uma pena de 28 anos, estando recolhido no CDP, Centro de Detenção Provisória, em Ribeirão Preto. Tiago, que se apresentava como dono da pensão, foi condenado a 18 anos, estando ele foragido. A defesa diz que vai recorrer dos jurados. Patrão nega que tenha ofendido ex-funcionário e fala em tentativa de extorsão.
Na delegacia, a vítima disse que o homem foi demitido e estaria exigindo dinheiro para não difamar a empresa. Compareceu no plantão policial. No início, na noite desta terça-feira, um homem de 55 anos, proprietário de uma empresa localizada na rua Carlos Gomes, no bairro de Santa Angelina, em Araraquara, sendo vítima de uma armação de 2 ex-funcionários, um de 32 e outro adolescente de 17 anos, que foram demitidos e que tentam agora, com falsas declarações, extorquir dinheiro da firma. O homem, que acabou sendo demitido, segundo consta, estaria dizendo que, enquanto estava executando suas funções, foi chamado de burro e neguinho. A garota, por sua vez, estaria espalhando que o proprietário lhe havia afirmado que, para subir na empresa, teria que sair com ele. Reiterando que são falsas essas possíveis declarações, fez contar em boletim de ocorrência que as reuniões sempre são abertas, com todos os funcionários, inclusive com a participação de sua esposa, e quem demais empregados estão como testemunhas, ratificando que tais afirmações são inverídicas. Declarou ainda que soube que o ex-funcionário estaria ameaçando denegrir o seu nome e o nome da empresa, caso não lhe desse a quantia de R$ 1.600 e mais uma cesta básica. Ameaçou que essa exigência deveria ter sido paga ainda nesta terça-feira, pois, caso contrário, iria sim defamar a empresa. A vítima foi orientada quanto ao prazo de decadência para representar pelos delitos de calúnia e injúria, ocasião em que deverá apresentar cópias das conversas e os áudios recebidos no CPJ de Araraquara. Esses foram os informes da Ronda Policial.